Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E falando de base, né? O Santos que hoje empatou, né, no Sub-20. Mais especificamente eu vou falar do Sub-20 porque eu assisti o jogo, fui lá no estádio Espanha, né, acompanhar a partida entre Santos e Ferroviária. Mas também teve o Sub-17, né? O Sub-17 hoje bateu o São Bernardo por 5-2, o Sport Clube São Bernardo, e classificou em primeiro, né? Eu vou falar do Sub-17 rapidinho porque eu não vi o jogo mesmo, só vi que foi 5-2 e tudo mais. Bateu o São Bernardo por 5-2, né? Classificou, estou olhando a tabela aqui no grupo 14, classificou em primeiro com 9 vitórias e uma derrota. São 27 pontos. O grupo que tinha Água Santa, Jabaquara, na ordem, né? Ficou Água Santa, Jabaquara também se classificaram. O São Bernardo acho que vai como um dos melhores segundos colocados, né? Mas tem que ver. E Mauá e Mauaense já eliminados. Então o Sub-17 passou aí bem tranquilo, né? Fez uma primeira fase bem interessante e está classificado. Já o Sub-20 não. O Sub-20 sofreu bem mais e vem sofrendo, e é disso que a gente vai falar aqui neste vídeo, tá? Peço para você só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal antes de continuar assistindo. E também no final aqui tem entrevistas com o autor do gol, Cauã Pereira, e do Maurício Copertino. Bom, o Santos hoje enfrentou a Ferroviária, como eu disse, pela nona rodada. Calma aí, eu vou até abrir aqui a tabela também certinho, para tabela do Campeonato Paulista Sub-20 no futebol do interior, na tabela já que deve estar atualizada. Foi pela oitava rodada, na verdade, o Santos que chegou aos 11 pontos com esse empate, tem 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, uma campanha bem mediana, para não dizer ruim, né? Não, na real dá pra falar ruim, tá? Tudo bem que a Ferroviária é um time muito bom, que tá em quarto, inclusive, tem 16 pontos com o ponto de hoje, mas nono lugar é um dos últimos classificados, né? Classificam 10 e os dois melhores, como é que se diz? Calma. Os dois melhores gerais, né? Fora dos classificados. Pronto. São 3 grupos agora. O Sub-20 é um regulamento diferente esse ano. São 3 grupos de 16 times. Classificam 10. E o 11º, os dois melhores ali, fora, né? Desses classificados, classificam também. Eu não sei para que essa mudança, mas tudo bem. Aí depois, se eu não me engano, depois é mata-mata direto já. E o Santos está em nono, está lá embaixo entre os classificados. E por que isso faz diferença? Porque no final vai somando resultados e somando a campanha para a fase final. O Santos já perdeu pontos importantíssimos, né? Já perdeu pontos, por exemplo, o Aguaí em casa, que perdeu a partida. Deixou o Itapirense empatar em casa também, depois de abrir 2-0 e com um jogador a mais. Então, eu sigo aqui batendo na tecla que este Sub-20 pode entregar muito mais. Hoje atuou com o time modificado, o time reserva que normalmente joga no Paulista, vocês sabem. Teve a volta do Bernardo como titular pela primeira vez, né? Ele volta já da lesão contra o Fortaleza na quarta-feira, né? Pelo Brasileiro Sub-20, mas ainda são uns minutinhos. Hoje ele foi titular, jogou 45 minutos. Até falei com ele depois, disse que estava se sentindo muito bem, que estava agora indo na recuperação. Vamos ver se agora dá tudo certo, né? Para ele, e ele consegue ter sequência. Bom, mas o Santos foi a campo com Pedro Henrique, Matheus Felipe, Gustavo Assis, Diego Matos e Pedro Ian, Kenai, Lucas Jaime e Bernardo, Padula, Laurindo e Cauã Pereira. Entraram também ainda o Lene, o Samuel Barros, o Cauã Pierre, o Rodrigo César e o Alejandro Villarreal, tá? Agora, para resumir a partida de verdade, a análise da partida vai ser bem rápida, porque foi um jogo de nada, um jogo que quase nada aconteceu. Assim, eu vou deixar o campo para falar depois. O campo do estádio Espanha estava muito ruim, isso é verdade, mas eu vou deixar para falar depois. Mas o Santos toma um gol logo cedo, com uma falha do Diego Matos, né? O Diego Matos vai recuar a bola, meio que, eu acho que é por conta do gramado, ele não consegue completar o passe mesmo, ela vai meio devagar, vai parando, e aí o jogador da Ferroviária, acho que é Pedro, tira na saída do Pedro, xará dele, Pedro Henrique, que até chega a bater na bola, mas aí faz o gol. E Ferroviária também parou de jogar, fez esse gol na falha, parou de jogar, e aí o Santos com muita dificuldade mesmo para criar alguma coisa, o que eu achei muito estranho, porque em que pese o campo, tinha jogadores talentosos, pelo menos ali na frente os 3, né? Bernardo como armador, Laurindo na esquerda, Padula na direita. Ele teve muita dificuldade mesmo em criar. Tanto que teve 2 finalizações ali no primeiro tempo, foi não, foram 3 na verdade, 2 do Matheus Felipe, inclusive, uma que ele mandou meio que 3 dedos, muito bonito, inclusive.
uma no ângulo, que o goleiro fez uma bela defesa, e a cabeçada do Diego Matos já nos acréscimos depois de um escanteio. Foi só. O Santos foi muito... Como é que eu posso dizer? Tinha bola, mas não fazia nada, sabe? Aquela posse de bola insossa. Foi um jogo muito disputado também no meio de campo, é verdade. Muitas divididas, muita briga mesmo no meio de campo. E nesse quesito, Kenan e Lucas Jaime foram muito bem, mas até faltou um pouquinho de qualidade, não só deles, né? Todo o time, mas para a bola rolar um pouquinho mais com qualidade por dentro, e isso não aconteceu. E aí no segundo tempo, logo com 2 minutos, depois de um bate-rebate, o Pedrian ajeita e cruza muito bem, o Cauã Pereira sobe no meio da zaga, faz um belo cabeceio mesmo, aquele de manual no chão, né? E entra a bola, claro, faz o 1-1. E aí, de novo, o jogo morreu, acabou, simplesmente não teve mais nada. Foi muita bola longa, ligação direta, muita dividida, muita falta mesmo. E o árbitro foi tomando um rumo perigoso, deixando muito o jogo correr e muita pancada, enfim. E aí depois acabou, o jogo acabou com nada, ninguém teve mais chance perigosa. Teve uma outra do Cauã Pereira até que ele chuta de fora da área, o goleiro parecia que estava na bola, só que o zagueiro desvia e o próprio goleiro da Ferroviária levanta o pé e faz uma bela defesa, bem bonita mesmo. Mas foi só isso. E aí o jogo acabou de novo, acabou de novo que eu digo, porque realmente parou, não teve mais nada. Foi essa a substituição, não. Foi essa a grande chance do segundo tempo. Então, muito pouco a ser apresentado, por mais que o campo não tivesse favorecido. Tá? E aí, falar justamente sobre o campo, de manhã tiveram 2 jogos lá, né? O Sub-15 e o Sub-17 jogaram por lá, né? Então piora um pouquinho, claro, né? A gente sabe, um campo que já não é grande coisa, né? É bem verdade. E aí, cara, você não está prezando muito pela qualidade do jogo, né? E até também pela até integridade dos jogadores, né? Por mais que não tivesse grandes buracos assim e tal, a bola não rolava. Você assiste o jogo, né? Tem lá na Santos TV, ela ia quicando, um passo de um lado para o outro, a bola ia quicando. E, pô, quando você coloca o jogo ali, você não tá prezando pela qualidade. Eu entendo que é muito difícil arrumar campo aqui na Baixada, tá reformando lá o gramado do CT, tudo bem. O Rico Mursa, não sei, parece que também não tá muito legal. E tinha jogo do Sub-14 lá também, hoje, se eu não tô enganado. Mas tem que arrumar alguma outra opção, alguma outra alternativa, eu não sei, porque realmente tá muito ruim o campo. É muito difícil você jogar com um time que preza por ter a bola, por ter jogadores um pouco mais técnicos, né? Hoje o Cauã Pereira, por exemplo, brigou muito lá na frente, mas a bola que chegou para ele foi só essa, né? A bola de cabeça. O Lucas Jaime e o Kenan, como eu falei, no meio de campo foram muitas divididas, participaram de muitas divididas mesmo, então dificulta muito também o jogo por ali. Eu entendo, mas eu acho que o Santos tinha que fazer mais, e principalmente a questão da diretoria no geral, a diretoria da base, precisaria procurar melhor alguma outra opção. Por mais que eu realmente entendo que seja bem difícil. Mas enfim, basicamente é isso. O Sub-17 venceu, o Sub-20 empatou. Outras categorias também jogaram. Vocês sabem, eu trato mais dessas duas só. Mas é isso. Fica aí com a entrevista do Maurício Copertino e do Cauã Pereira, autor do gol do empate do Santos hoje. Valeu. Cauã, queria que você falasse um pouquinho da partida, né? A gente viu que o Santos teve uma certa dificuldade para jogar, o campo não estava muito legal, né? O professor até falou ali que tentou orientar vocês que estava realmente muito difícil de tocar a bola. Faz uma análise desse empate aí e do seu gol também, claro, já. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né? Na semana a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, o time da Ferroviária é bem qualificada, o campo também não proporciona muito pelo nosso jogo, né? Que é de qualidade, mas queria agradecer a Deus, né, pelo gol também. Amanhã tem uma viagem para o Rio, temos um jogo muito importante pelo Brasileiro contra o Flamengo. Vamos seguir no próximo jogo do Paulista sábado também. O meu gol é só agradecer a Deus mesmo. Queria que você falasse, Cauã, você chegou no final do ano passado, mais ou menos, né, aqui no Santos. Se eu não estou enganado, é a primeira vez que você fala aqui com a gente, então eu sempre peço, quando é a primeira vez, para você apresentar para o torcedor, você falar as suas características principais de jogo, como você se define também. Você que é um centroavante na essência, né? Cheguei em julho, né, do ano passado, estava na equipe do Flamengo do Rio. Meu empresário veio conversando comigo pelo Santos, gostei muito, cheguei, fui bem recebido pela molecada, pela comissão que estava, né? Agora chegou o Copertino, que me apoiou muito.
O Copertino me ajuda muito em questão da minha função ali de centroavante. Venho melhorando no cabeceio e hoje pude fazer um gol de cabeça. Maurício, fala um pouquinho sobre a sua análise dessa partida, um empate difícil, né? Um jogo bem complicado, um campo bem difícil também de se atuar, né? Jogo duro, uma equipe da Ferroviária bem estruturada, uma equipe que já vem jogando junto há um bom tempo, né? O campo realmente não tem a menor condição de a gente jogar e praticar o futebol que a gente está acostumado, né? Futebol de conexão, futebol bem jogado, com transições rápidas, passe muito difícil para o jogador dominar e fazer o passe correto, né? Tentamos de toda forma procurar sempre colocar o time para frente. Num erro individual que a gente teve no primeiro tempo, a equipe deles fez o gol. Conseguimos vir para um intervalo, organizamos a equipe, conseguimos um empate e a busca a todo momento pelo segundo gol. Infelizmente não podemos, tivemos algumas perdas, principalmente questão de cartão, de atacantes que ficaram fora desse jogo. Mas eu acho que foi um bom resultado no final, conseguimos empate e sustentamos até o final. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa sequência, né? Veio de uma derrota dura para o Juventude, depois uma bela vitória contra o Fortaleza, claro, em outra competição. E agora tem jogos difíceis aí pela frente também. Tá numa posição um pouco incômoda, né? O Santos está em nono, se eu não estou errado na tabela do Paulista, né? Como é que vocês estão projetando já essa sequência? A sequência é difícil, o Campeonato Brasileiro é muito duro, né? Nós tivemos um planejamento de tentar conseguir resultados importantes umas rodadas para trás. Infelizmente tivemos alguns tropeços importantes, né? Principalmente o jogo do Vasco da Gama, que era um jogo que a gente queria e jogamos até bem para poder ganhar a partida. Mas eu acho que faz parte do passado, né? Conseguimos um belo jogo, fazer um belo jogo contra o Fortaleza, tivemos um jogo bem consistente. E agora é partir para o Flamengo lá, está em quarto lugar o Flamengo, uma equipe também que está no G8. Então, buscar os 3 pontos, como a gente vem se falando, procurar jogo a jogo, procurar pontuar, né? Vai ser um jogo muito difícil, mas eu acho que hoje eu tive a importante colaboração de todo o grupo, né? Porque nós jogamos com outro grupo aqui, porque estava muito justo. Saímos amanhã para o Rio de Janeiro e estamos muito preparados para conseguir esse outro mudança de chave, né? Sair do Paulista e entrar no Brasileiro para a gente poder continuar a nossa batalha.